tema das almas gêmeas. Isso consta de uma nota e um consolador. Essa obra, o Consolador, ela é bem famosa do Emmanuel, né? E é uma obra em perguntas e respostas, que o Emmanuel vai abranger uma gama muito variada, mas muito mesmo de temas. Vai tentar dar pitacos sobre ciência, sobre filosofia, religião, enfim, é uma mistureba, né? E aí, curiosamente, nessa obra, ele vai desencorajar as evocações, como lembrou o Lucas. Ele vai falar contra as evocações, né? E vai também defender essa teoria das almas gêmeas, coisa que Kardec e os espíritos tinham claramente dispensado, né? Que uma alma não é criada destinada a viver com outra, né? E o Emmanuel vai defender essa teoria nessa obra. E aí a FEB, a editora da FEB, né? No final da obra vai colocar uma nota questionando o Emmanuel. E aí, pelo que eu me lembre, ele vai falar, ele vai insistir na tese da alma gêmea, não vai dar o braço a torcer, e ele diz algo do tipo, no futuro vocês vão ver que eu estou certo. É algo assim, né? O que é típico de espírito sistemático, né? É tipo de espírito sistemático. Então, foi um exemplo muito bem lembrado aí pelo Lucas. Eu só fico me perguntando por que as pessoas, os dirigentes ali da FEB, não questionaram todos os outros pontos. Por que só esse? O editor, ele coloca, inclusive, o trecho de Kardec, em que Kardec ele não defende essa teoria das almas gêmeas lá. Mas por que não colocaram sobre as evocações também? Por que não colocaram por que o Emmanuel defende o vegetarianismo, né? Que isso também, na mesma obra, ele faz isso, né? Então, assim, isso é uma série de pontos que Emmanuel vai defender nessa obra que não fazem sentido quando a gente olha a obra de Kardec, e não sabemos por que a FEB não questionou todos esses pontos. Mas, enfim, essa questão das evocações, a gente sabe na outra live, quem tiver dúvidas sobre quais as obras, quais os textos em que o Emmanuel e o André Luiz eles vão contra as evocações, assista a live anterior que a gente fez, né? A gente cita os textos, coloca os trechos, a gente lê os trechos na live anterior sobre mediunidade, onde o Emmanuel e o André Luiz eles vão contra as evocações. Enfim, eu não sei se tem mais perguntas ou se o Michel e o Eric queriam ressaltar mais alguns pontos do próprio texto. É um texto rico, né? Que toda pessoa deveria ler, toda pessoa deveria conhecer. Todos os espíritas, né? Só reforçando mais um ponto aí. Às vezes a pessoa tem dúvida sobre como se dirigir ao anjo guardião na hora de evocar. Primeiro ponto a saber que não tem uma fórmula sacramental, como Kardec vai colocar, né? Então não tem uma fórmula específica, no sentido de que só fazendo dessa maneira é que vai obter aquele resultado. Não. O que importa é a pureza de intenção, a pessoa se dirigir ao anjo guardião e que seja em nome de Deus. Isso Kardec deixa muito claro para evitar os embustes, né? Evitar os espíritos enganadores. Sempre se faça com boa intenção, com pureza de coração, com firmeza de vontade para obter o resultado e se dirigindo ao anjo guardião em nome de Deus, né? Mas ele dá uma sugestão, né? Então a pessoa que tiver em dúvida, ela pode pegar, ler exatamente como Kardec sugere e para fazer evocação para começar, né? O importante é começar, gente. Depois a pessoa vai se familiarizando com aquilo. Se você começar e tiver perdido, não tiver ninguém ao seu redor para falar sobre mediunidade, para ter as suas comunicações avaliadas, que esse é um outro ponto, né? Acho que até é legal a gente falar isso, que o Eric está encabeçando um movimento aí de união dos grupos, né, de evocações, para ter as comunicações avaliadas por outras pessoas, porque às vezes a pessoa está lá sozinha na cidade dela, obtendo comunicação, não tem ninguém para avaliar, para examinar,
Na internet a pessoa vai encontrar alguém que pode ajudar. Entre em contato com a gente, tem outros grupos por aí. Então, se a pessoa se sente sozinha na cidade dela, na internet certamente ela vai encontrar esses meios de examinar as comunicações, que esse é um ponto muito importante, né? O médium isolado, ele é presa fácil dos espíritos maus que querem enganar e querem dominar o médium. Então, o médium nunca deve ficar isolado, ele deve ter a companhia de outras pessoas e deve submeter aquelas comunicações à crítica. Isso é importantíssimo, né? Acho que isso é um dos principais pontos aí que nós precisamos aprender. O médium é meio. A palavra médium do latim é meio. Ele não é o autor, ele não é a origem da mensagem. Não tem por que ficar chateado se a mensagem sofreu uma crítica. E não tem por que se envaidecer se a mensagem recebeu um elogio também. Porque não é do médium, não é minha mensagem, é do espírito. Todo mérito é do espírito e todo demérito também é do espírito. Então, a gente precisa acabar com essa personalização, essa exaltação da figura do médium, né? Que fez tanto mal aí pro movimento espírita. Eu só queria falar uma coisa importante, né? Isso tem a ver com o Emmanuel, né? O Emmanuel usa esse argumento aqui que a Cláudia colocou. Eu não acho que tem cabidal para recebê-lo. O Emmanuel usa, né? Ele fala, né? Kardec fazia evocação porque ele era missionário. Vocês que não são missionários não podem fazer. Então, essa mentalidade que a gente tem que quebrar, né? Se Kardec fez um capítulo do Livro dos Médiuns 25 chamado Evocações, é porque ele queria, né? Ele deu instruções, né? Os grupos, né? Se você vê na revista Espírita, os grupos evocavam. Então, não era, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que Agostinho se comunicava, era um espírito que mais se comunicava nos grupos. Então, é aquela ideia, né? O médico vem ao doente, né? Não vem ao. Se a gente já fosse elevado, a gente não precisaria da assistência desses espíritos superiores, né? Então, essa é uma ideia importante de rebater, né? Essa ideia, né? Só pode evocar se for missionário, né? É como o Lucas falou aqui, né? Emmanuel falou contra a evocação, mas ele foi evocado pela FEB, né? Ah, não, mas a FEB pode. A FEB, ela é especial, né? A gente é inferior, a gente não pode. Então, é sempre essa ideia, né? Esse pensamento que a Cláudia colocou é justamente o maior estrago que o Emmanuel fez na história do movimento espírita em todos os tempos. Porque eu crio a mentalidade na pessoa de que ela não é digna. E aí a pessoa deixa justamente de aprender com os bons espíritos, evoluir. Porque a gente não evoca os espíritos superiores porque a gente é digno. É justamente porque a gente é indigno que a gente precisa evocar os espíritos superiores. É justamente porque a gente é inferior que a gente tem que evocar os superiores. Eu erro, eu sou imperfeito, eu estou chamando os espíritos superiores porque eu quero a ajuda deles, eu quero as orientações deles. Quando eu penso o contrário, não, eu não sou digno de chamar um espírito superior. Adivinha com quem é que eu fico? Com que espíritos eu fico quando eu penso assim? Com os inferiores que ficam me dominando. E aí eles vêm no meu ouvido e dizem assim: isso mesmo, Michel, você não é digno, fique com a gente. A gente sim, o superior não, e você fica escrava dos inferiores. Eu sou um espírito imperfeito. Eu chamo os espíritos bons porque eu preciso deles, da ajuda deles. Eles vão me ajudar a me melhorar, a entender Kardec. É óbvio que eu não vou evocar Kardec para perguntar assim: o que é Deus, Kardec? É uma bobagem, né? Mas eu preciso, não é que eu preciso, eu devo chamar os espíritos superiores. Não chamar os superiores, não querer os superiores, é deixar a porta aberta para os inferiores, que são que nem eu. Que só vão alimentar que eu não devo estudar, que eu não sou digno. Lembra a ideia? Exatamente o que o Emmanuel fez com o Chico. Por que o Chico não contrariava o Emmanuel? Ele dizia isso.
pessoas. Às vezes a gente diz coisas aqui que as pessoas acham, as pessoas